Boa noite. Teremos a Terceira Guerra Mundial. Pode parecer uma afirmação que muita gente vai considerar exagerada. Mas eu peço apenas uma coisa. Não tire suas conclusões nos primeiros 30 segundos. Assista até o final. Porque eu vou mostrar por que eu acredito que o mundo está caminhando a passos largos para a Terceira Guerra Mundial. E talvez o maior erro das pessoas seja imaginar que uma guerra mundial começa de um dia para o outro. Não começa. Ela é construída. Ela cresce lentamente. Ela vai ligando pontos que, no início, parecem completamente independentes. E é exatamente isso que eu acredito que está acontecendo diante dos nossos olhos. A maioria das pessoas acredita que a Segunda Guerra Mundial começou em 1º de setembro de 1939, quando Hitler invadiu a Polônia. Mas eu discordo dessa forma de olhar para a história. Na minha visão, quando a Alemanha atravessou a fronteira da Polônia, a guerra já estava em andamento. Ela apenas ainda não tinha recebido esse nome. Anos antes, o Japão expandia sua presença militar na Ásia. A Itália conduzia campanhas militares na África. A Alemanha ampliava seu território na Europa. Cada conflito parecia isolado. Cada crise parecia regional. E o mundo repetia a mesma frase. Isso não vai virar uma guerra mundial. Até que virou. E agora eu quero que você olhe para o mapa do mundo de hoje. Na Europa, temos a guerra entre Rússia e Ucrânia. No Oriente Médio, vemos uma escalada envolvendo Israel, Irã e diversos atores regionais. No Indo-Pacífico, cresce a tensão entre China, Taiwan e Estados Unidos. 3 regiões, 3 focos de tensão. As maiores potências militares do planeta envolvidas direta ou indiretamente. Para muita gente, esses conflitos não têm relação entre si. Para mim, tem. E esse é exatamente o ponto. As guerras mundiais não começam quando todos atiram ao mesmo tempo. Elas começam quando interesses estratégicos passam a se cruzar. Quando alianças militares aproximam conflitos que antes eram separados. Quando economias inteiras dependem da estabilidade dessas regiões. Quando um erro de cálculo em um ponto do planeta pode provocar reações em cadeia. Na minha avaliação, é isso que estamos vendo. Olhe para o cenário. A Rússia continua enfrentando o Ocidente na Ucrânia. Os Estados Unidos ampliam sua presença estratégica em diversas regiões. A China acelera sua modernização militar e reforça sua posição sobre Taiwan. O Oriente Médio continua sendo uma das regiões mais instáveis do planeta. Ao mesmo tempo, vemos aumento dos investimentos em defesa, reorganização de alianças, disputas por tecnologia, energia e rotas comerciais. Quando observo tudo isso junto, não consigo enxergar acontecimentos isolados. Eu enxergo um único tabuleiro. E é exatamente isso que diferencia uma crise regional de uma crise global. Agora pense comigo. Se um desses conflitos permanecer limitado, o mundo consegue administrar. Se 2 deles se intensificarem ao mesmo tempo, a pressão internacional aumenta. Mas e se 3 grandes regiões entrarem simultaneamente em uma escalada? É aí que, na minha opinião, o risco muda de patamar. Não estou dizendo que amanhã veremos uma declaração formal de guerra entre todas as grandes potências. A história raramente acontece dessa forma. O que eu acredito é que as condições para um conflito sistêmico estão sendo construídas passo a passo, assim como aconteceu no século passado. E existe outro fator que me preocupa. As grandes guerras também nasceram da convicção de que ninguém teria interesse em entrar em uma guerra maior. Líderes acreditavam que o custo seria alto demais. Mesmo assim, decisões sucessivas, respostas militares, alianças e erros de cálculo empurraram o mundo para um conflito de dimensões inimagináveis. Será que aprendemos essa lição? Ou estamos repetindo o mesmo roteiro? Essa é a pergunta que eu faço. Porque quando comparo os padrões históricos com os acontecimentos atuais, encontro semelhanças demais para simplesmente ignorá-las. Talvez eu esteja errado,
A história ainda está sendo escrita, mas olhando para o cenário internacional de hoje, eu acredito que estamos assistindo ao nascimento de uma nova ordem mundial. E, infelizmente, grandes mudanças na ordem mundial raramente acontecem sem grandes conflitos. É por isso que este canal existe, não para comentar apenas a notícia do dia, mas para conectar os acontecimentos, mostrar como cada movimento altera o equilíbrio entre as potências e tentar entender para onde o mundo está caminhando. Nos próximos vídeos, vamos analisar cada uma dessas peças separadamente. A guerra na Ucrânia, o papel do Irã, a estratégia da China, a disputa entre Estados Unidos e Rússia, o crescimento dos gastos militares e as decisões políticas que podem acelerar ou frear esse processo, porque uma guerra mundial não nasce em um único dia. Ela é construída, e eu acredito que estamos assistindo a essa construção acontecer em tempo real. Eu sou Roberto Vasconcelos, e este é apenas o começo.